capítulo 1, o verso 3 e 4. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, tá. Só para entender, é que o Rony não me ouviu. Só para me entender se está saindo legal. Amém? Todos acharam? Podemos ler? A resposta deles foi: condenação do sobrevivente. Peraí, deixa eu ver se eu estou certo, perdão. A resposta deles foi: condenação dos sobreviventes do exílio que ainda estão na província é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades. Os muros de Jerusalém continuam em ruínas, e dos portões só restam as cinzas. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante vários dias, a tristeza me dominou, e fiquei sem comer nada, orando ao Deus dos céus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha nos dar o entendimento da Sua palavra, que o Senhor venha abrir a nossa mente, que essa semente da Sua palavra venha cair em nosso coração como uma boa terra, que ela venha frutificar, que ela venha germinar e que ela venha crescer e dar frutos. Pai, que o Seu Espírito Santo revele a Sua palavra a nós, que ela venha nos confrontar, que ela venha nos exortar, para que a gente tenha uma mudança na nossa vida, para que a gente possa estar mais íntimo de Ti, mais próximo de Ti, que as distrações que possam vir, que elas vão embora agora em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te louvar, nós queremos agradecer por esse tempo de liberdade, nós queremos agradecer por esse momento de sábado que o Senhor preparou para nós como igreja, engrandecer o Seu nome, Te adorar e Te exaltar. Muito obrigado, Espírito Santo, fica conosco, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, amém? Eu sei que vocês estão com vários amigos, mas fala para o seu amigo aí não ficar conversando com você, não ficar te cutucando, não fazer comentários, beleza? Porque senão você vai ficar perdido. Neemias, como a gente já descobriu, ele era copeiro do rei. Neemias não era qualquer pessoa. Ele tinha uma posição boa, porque ele vivia no palácio. Ele tinha algumas regalias. Ele era o copeiro do rei. Ele tinha uma vida estável. Ele vivia bem. Eu coloquei segura, mas talvez não tão segura, porque ele tinha que provar a bebida do rei. Então, se talvez a bebida do rei tivesse envenenada, quem ia morrer primeiro seria ele. Então, talvez não fosse tão segura. Mas ele tinha uma vida estável. Mas, quando ele ouve sobre Jerusalém, ele se importa com algo que não afetava diretamente a ele. Neemias, ele estava lá no palácio, ele era o copeiro do rei, ele tinha algumas regalias, porque ele trabalhava direto com o rei, direto do palácio. E quando ele ouve as histórias sobre Jerusalém, sobre o muro destruído, a gente vai entender um pouco mais do que significa o muro destruído. Ele gera algo no coração dele. Eu creio que Deus gera algo no coração dele, que ele não consegue deixar aquilo simplesmente de lado, que ele precisa fazer alguma coisa. Ele poderia ter ficado tranquilo no palácio, sem ter dor de cabeça, sem ter que ficar ninguém falando na cabeça dele, sem ter que trabalhar no pesado, porque o trabalho dele era provar as bebidas que chegavam ao rei. E para construir o muro, eu não sei se você já trabalhou de servente, alguém já trabalhou aí? Tem algum pai, algum parente? Eu já trabalhei também. E você tinha que ficar batendo massa, levar carriola lá cheia, tijolo. Então o serviço era um pouco pesado.
E o que ele tinha no palácio não era um serviço braçalmente pesado. Ele tinha que dar a vida para provar a bebida lá, para ver se não tinha nada errado. Mas não era fisicamente um serviço pesado. Mas ele se importou com o seu povo. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão perceber que eu vou fazer muitas perguntas. O que tem mexido com o seu coração hoje? Eu quero que você reflita. Não precisa contar para ninguém, não precisa cochichar com ninguém. Mas conversa você e Deus. O que tem mexido com o seu coração hoje? Com o que você tem se importado? Neemias se importou com o povo dele. Neemias se importou com aquilo que estava tendo importância no coração de Deus. Mas e você? Com o que você tem se importado? Qual é a preocupação dos seus dias? O que é que você tem gastado tempo ali, saindo fumacinha da cabeça de tanto pensar? Quais são as suas preocupações? O problema não era só o muro destruído. Era a identidade daquele povo que estava quebrada. Muros naquele tempo representavam proteção, identidade e segurança. E sem o muro, eles estavam desamparados, com vergonha, e a identidade deles estava quebrada. Eles estavam com dificuldade em entender quem eles eram. E tem muita gente aqui que talvez, por fora, está tudo normal. Mas por dentro, tem algumas áreas que estão destruídas. A sua vida com Deus talvez está fria. Tem pecado escondido. A sua identidade está confusa. Você sofre pressão dos seus amigos. Eu quero que você reflita. O Espírito Santo traz à memória deles tudo aquilo que está afligindo e roubando eles, em nome de Jesus. O que é que tem te roubado? Qual foram os lugares que você adentrou, que você deu brecha e Satanás veio e derrubou o muro que Cristo levantou em você? Talvez seja mentira, talvez seja pornografia, talvez seja a falta de obediência às autoridades, aos seus pais. Talvez seja essa pecinha que a gente usa para tanta coisa. Mas se a gente for ver o quanto a gente glorifica a Deus com o nosso celular, provavelmente vai ter muitas poucas coisas. Então qual é a área da sua vida que você está com seus muros derrubados? Sabe aquele pecado escondido? Talvez ninguém saiba. O seu pastor não sabe, o seu líder não sabe, os seus pais não sabem. Mas o Espírito Santo sabe. Mas o teu pai sabe. Não tem como você ir para o quarto e ele não vê. Não tem como você entrar no banheiro e ele não vê. Não tem como você ficar de mentirinha por aí, nos cantos da escola, da faculdade, da cidade, e ele não vê. Ele habita em você. Ele mora em você. Você é a morada dele. Então tudo que você fizer, ele vai estar lá. Ele não compactua com tudo que você faz. Ele não compactua com tudo que nós fazemos, tudo que eu faço. Mas ele está sempre lá, para nos orientar, nos exortar e nos amparar.
Quando olhamos para os muros destruídos de Jerusalém, nos dias de Neemias, percebemos que muitas vezes esses muros representam a nossa própria vida. Muros quebrados falam de feridas, falta de identidade, vulnerabilidade, e é exatamente isso que o inimigo deseja, que permitamos que ele destrua os nossos muros e que nunca tentemos reconstruí-los. Mas assim como Neemias não se conformou com a destruição, nós também precisamos viver assim. Em Cristo, recebemos algo que ninguém pode nos roubar: nossa verdadeira identidade. Na cruz, Jesus Cristo nos libertou, nos resgatou e nos deu um novo nome, uma nova posição e um novo propósito. Por isso, quando entendemos que somos quem somos nele, os muros começam a ser restaurados. Os muros da pureza, fé, convicção, propósito e identidade. E é por isso que o amamos, e é por isso que desejamos viver para o seu reino, porque somos restaurados, reconstruídos e completamente redefinidos por ele. E aí eu quero perguntar para vocês, no versículo 4, Neemias faz uma coisa antes dele fazer qualquer outra coisa. Ele fez uma coisa antes de fazer qualquer outra coisa, ficou confuso. Ele primeiro parou, e o que ele fez? Ele orou. Ele se ajoelhou diante do Senhor, ele quebrantou seu coração, e em lágrimas, ele falou com o Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, antes dele ir lá, colocar o primeiro tijolo, antes dele ir lá, falar com o rei, falar... Talvez ele entendeu o que Deus estava gerando no coração dele. Sabe, tem algumas aflições que Deus gera no nosso coração que não são nossas. Tem alguns anseios que é gerado no nosso coração, que a gente fica perguntando assim, poxa, cara, o que será que é, hein? Mas eu estava bem, parece que eu estou tão mal, estou tão triste, estou tão para baixo. Até agora eu estava bem, estava sorrindo, né, Isa? Mas agora eu não sei. E tem alguns anseios que o Senhor gera no nosso coração. Só que daí por falta de intimidade, por falta de entendimento, nós achamos que é o nosso emocional. Nós achamos que é conosco. Nós queremos achar algum defeito, a gente fica procurando, poxa cara, o que eu fiz hoje? Será que é alguma coisa que eu comi? Não estou bem. E algumas vezes é o Senhor que gera. E eu acredito que Deus gerou isso em Neemias. E Neemias, ele buscou o Senhor. Ele foi orar. Ele foi pedir discernimento. Ele foi pedir sabedoria. Porque ele tinha que falar com o rei. Ele estava com o rei, provavelmente, todos os dias. Porque ele tinha que provar a bebida. Mas ele precisava comunicar aquilo que estava no coração dele. Eu imagino que ele ficou pensando, poxa cara, isso não está na Bíblia, isso sou eu imaginando. Como que eu vou falar para o rei? O que eu vou falar? Porque para vir aqui na frente a gente já fica, nossa cara, o que eu vou falar? Que palavras que eu vou falar? Será que está tudo certo o que eu falei? Será que eu falei uma palavra errada? Será que eu falei algo muito errado? Nossa. E antes mesmo dele chegar para falar com o rei já viu o semblante dele. E falou, tem algo diferente com Neemias hoje. O que será que está acontecendo com ele? Vai lá comigo em Neemias, no capítulo 1 ainda, do verso 5 ao 7. Eu peguei a contemporânea. Eu tinha lido a outra.
É porque a contemporânea, ela fica juntando 2 ou 3 versículos juntos. E a outra, a NVI que eu tinha lido, ela era um de cada vez. Amém? Todos acharam? Eu disse: ó Eterno, Deus dos céus, Deus grande e tremendo, que és leal à tua aliança e fiel a todos que o temem e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ouve minha oração, presta atenção às súplicas do teu servo. Tem dirigido a ti, dia e noite, intercedendo por teu povo, Israel, confessando os pecados dele. Eu mesmo e meus antepassados estamos entre os que pecaram contra ti. Fizemos muito pouco de caso de ti. Não obedecemos o que nos ordenastes. Ignoramos os teus mandamentos. Desrespeitamos as determinações que destes a teu servo Moisés. Lembre-te de que alertastes o teu servo Moisés, dizendo: se vocês me abandonarem, eu os espalharei aos 4 cantos da terra. Mas, se voltarem para mim e fizerem o que eu disser, reunirei todos que estiverem dispersos, onde quer que estejam, eu trarei de volta ao lugar que estabeleci meu nome. Eu li até o 9. Então, ele teve algo no coração dele, ele orou ao Senhor. E vocês entenderam a oração dele? Ele não estava mais em Jerusalém, mas ele fazia parte daquele povo. E sabe qual é a oração dele? Ele fala: Deus, os meus antepassados pecaram. Deus, eu pequei. Ele não ficou procurando um culpado. Ele não falou para Deus, falou assim: Deus, eu entendo que eu tenho que ir lá, mas assim, poxa Deus, não fui eu que destruí aquele muro. Não fui eu que pequei contra ti. Não fui eu que blasfemei. Não fui eu que adulterei. Não fui eu que fui lá mentir. Não fui eu que me relacionei com outros povos. Sabe o que ele estava dizendo? Que às vezes a gente vem para a igreja e a gente acha um monte de defeito na igreja. Ah, o pastor é isso. Ah, os irmãos fazem isso. Ah, aquele outro irmão nem me cumprimenta. Aquele é um mentiroso. Aquele, não empresta dinheiro, pelo amor de Deus. A gente é pronto para apontar o defeito do outro. A gente tem uma capacidade, nós temos uma capacidade assim tão rápida de apontar o dedo e falar que o problema é do outro. Eu não ia falar isso, eu nem sei porque eu estou falando isso. O que eu estou querendo falar? Neemias, ele não parou e falou assim: Senhor, o povo que se vire, eu estou bem. Você me deu um bom cargo, eu estou no palácio. Eu tenho uma boa comida, eu tenho uma boa cama. Eu tenho um bom salário. Então o povo que vá atrás de construir. Mas ele não fez isso. Qual foi a oração dele? Pai, perdoa, porque nós pecamos. Pai, por favor, aquebranta o nosso coração orgulhoso, o nosso coração soberbo. Aonde está o seu coração? Aonde estão os seus pensamentos? Neemias, ele não se preocupou com aquilo que ele teria que fazer, com o esforço, com a força física e com a mental, porque ele tinha que organizar tudo aquilo. Ele tinha que direcionar as pessoas.
E talvez muitos de vocês são novos. E muitos de vocês têm essa experiência. Mas lidar com pessoas é complicadíssimo. A gente ama pessoas. Mas às vezes é difícil. E deixa eu te falar, se você não ama a pessoa, você tem um problema. Porque Cristo morreu por pessoas. E eu vou voltar para o meu esboço. Como que você tem iniciado os seus afazeres? Como você tem feito mediante as suas batalhas? Vamos lá, pessoal, atenção aqui. Vocês estão orando, buscando uma direção eterna, ou vocês estão reclamando? Ah, Deus, mas por que o Senhor vinha dar uma música pra gente? É tão difícil subir lá e cantar. É todo mundo olhando pra gente, dá uma vergonha. Né, Dudu? Ah, Deus, mas por que eu tenho que fazer isso na minha escola? Meu Deus, ó, que dia ruim, tá chovendo. Se chover, não vai pra escola também, né? Né, Dudu? Você já percebeu que às vezes a gente levanta e fala assim, ó, céus e terra, oh, meu Deus. E daí sabe o que você está falando? Você está amaldiçoando o seu dia. O Senhor tem chamado para que nós venhamos proclamar as boas novas. E proclamar as boas novas, além de falar do Evangelho, é para que você viva elas todos os dias. Então quando você levantar da sua cama, fala, ah, Senhor, obrigado por esse ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, porque você me deu uma cama quentinha para dormir. Obrigado, Jesus, porque ontem eu fui dormir de barriga cheia e não estava vazia, roncando de fome. Obrigado, Jesus, porque tem um teto sobre a minha cabeça. Obrigado, Jesus, porque ontem eu briguei com meu pai, porque ele é muito chato, né? Ele não me entende. Mas o Senhor deu uma provisão de um trabalho para que ele nos sustentasse. Como você tem feito diante dos seus afazeres? Você reclama quando você lava a louça? Quando você tem que limpar o chão, o banheiro? Banheiro é terrível, né? Banheiro é... Eu limpo pouco a minha casa, eu gosto mais de cozinhar. Aí a minha esposa limpa mais a casa. Mas aí eu sou responsável por fazer a comida. Eu gosto mais de cozinhar. Mas as suas palavras, as suas ações, o que ela está refletindo? É uma pessoa amargurada, rancorosa? Sabe por quê? Ó, tô fugindo de novo. Quem lembra do Descende? Eu lembro, eu achei muito legal. Se você entrasse no meu Instagram, tinha trocentos vídeos do Descende. Quem lembra do Acorda Brasil, do Nicolas? No meu Instagram, se você entrasse, tinha 500 vídeos dele lá. Mas do que... Deixa eu reformular. O que adianta eu ficar curtindo e falar, uau, Senhor, me envia para as nações. Pai, eu quero ir para a África. Hoje a gente vê pouco isso. Na minha época de adolescente era muito ir para a África. Ah, Senhor, eu quero ir para a Europa, pregar o seu evangelho. Eu quero fazer não sei o quê. Eu quero que o Brasil acorde. Eu não concordo com tudo isso, tal. E aí esses movimentos são muito bons, porque eles nos ativam. Descende significa o envio. É para ativar e enviar. Mas se não servimos a igreja local com o mesmo fervor, por que Deus vai usar você lá fora? Se não honramos a nossa casa local, por que Deus vai usar você lá fora?
se não respeitamos os nossos pais terrenos, qual temos ali intimidade, estamos todos os dias, imagina Deus, que de vez em quando queremos esconder alguma coisa, né? Você, ó Deus, psst, ó, daqui fica aqui, deixa que eu resolvo. Daqui para cá, eu resolvo. Qual tem sido a sua atitude diante dos seus afazeres? Você tem reclamado ou você tem proclamado? Quando algo dá errado na sua vida, você corre para Deus ou corre para os seus amigos? Amigos são preciosos, certo? Eu louvo a Deus porque Deus colocou amigos preciosos na minha vida. Sabe, quando eu conhecia Jesus, eu conheci através de um cara da Paraíba. Um tio e um sobrinho. Eles eram caras muito doidos. E o Senhor trouxe da Paraíba e eles me apresentaram Jesus. Então, amigos são preciosos. Amigos são maravilhosos. Mas talvez tem conselho que o seu amigo está dando que você não deveria buscar com ele. Eu vou dar um exemplo, eu sou casado. Cadê minha esposa? Está lá no fundo. Eu sou casado. Se eu tiver com alguma dificuldade, eu não posso pedir um conselho para alguém que não é casado. Por mais que ele seja uma pessoa boa. Porque ele não vai entender o que eu estou vivendo. E muito provavelmente a tendência dele me responder é: cara, se está difícil, larga. Amigos são maravilhosos e vocês devem aconselhá-los. Ou receber conselhos. Mas cuidado com o que você está pedindo. Cuidado com o que você está falando. No capítulo 2, Neemias vai para Jerusalém. O que ele fez? Ele orou, ele planejou, ele fala com o rei, e ele sai para reconstruir o muro. Sabe, espiritualidade não é só sentir arrepios, sentir emoção, sentir a presença, direção, tudo isso é maravilhoso. Mas sentir não constrói nada. Muitas vezes sentimos muita coisa, vemos muita coisa, ouvimos muita coisa, mas não nos posicionamos. O inimigo sabe disso. Ele não teme, ouça, preste atenção aqui. Ele não teme pessoas que sentem. Ele teme pessoas que se levantam como Neemias e dizem: eu vou reconstruir, eu vou voltar para o meu lugar, vou assumir quem Deus diz que eu sou. Sentir a presença de Deus é maravilhoso. Sentir o que Deus faz em nós é maravilhoso. Ontem a gente estava na oração, cara, foi uma presença maravilhosa. Foi uma presença extraordinária. Foi muito bom. E nas próximas eu convido que todos vão, porque é maravilhoso. Tem terça-feira que a gente vem para a oração aqui, que eu falo: uau, Deus. Tem dias que Ele me quebra, mas tem dias que eu falo: Mas se eu vir só para receber uma oração, se eu vir só para ouvir uma palavra, e não me posicionar diante daquilo que está exposto a mim, nada vai mudar. Neemias, ele entendeu que aquilo que estava sendo gerado no coração dele vinha dos céus. Ele teve um posicionamento. Qual foi o posicionamento dele? Senhor, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou te buscar. Por favor, fala ao meu coração. E depois ele foi falar com o rei. Ele nem precisou, porque o rei olhou para a carinha dele e falou: É a mesma coisa olhar para a carinha de vocês quando vocês não estão bem. A gente percebe. A gente sabe, né, Dudu?
Qual é o posicionamento que estamos tomando? Porque nós estamos na igreja todo domingo, ou quase todo, né? Estamos na igreja todo sábado. A Marissa mais ou menos, né, Marissa? Estamos na igreja, brincadeira, é que ela trabalha no sábado. Estamos na igreja todo sábado. Eu venho na oração, eu faço não sei o quê, eu venho aqui, não tem ninguém, eu fico fazendo as coisas da igreja. Cara, qual é teu posicionamento? Porque talvez as suas ações é somente de um ativista religioso. Qual é o seu posicionamento com aquilo que Deus tem gerado em seu coração? Porque quando foi gerado no coração de Neemias, ele se posicionou, ele orou, ele buscou o Senhor e ele teve uma atitude. Quais são as atitudes que você está tomando com aquilo que Deus tem falado ao seu coração? Ou você acha que Deus só usou Neemias? Que Ele não é capaz de usar você? Que Ele não é capaz de usar você no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Às vezes nós temos a péssima mania de limitar o poder de Deus. Sabe, Satanás joga tanta mentira, tanta coisa suja na nossa mente, que quando Deus vem, traz algo novo, vem e fala alguma coisa, nós falamos assim: Deus, olha, eu não sou capaz não. Eu não tenho boas palavras para falar aqui na frente. Deus, eu não sei orar pelo meu amigo. Deus, usa outro, usa outro. Não, para fazer a abertura, Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder. Passa para outro, passa para a próxima. Meninos, sabe por que Deus deu uma canção a vocês? Porque o coração de vocês estava disposto para receber uma canção. Qual é a disposição do seu coração? É simplesmente ouvir e ficar parado sem fazer nada? Ou é ouvir e tomar um posicionamento? Tomar uma atitude? O povo em Jerusalém também sentia tristeza, vergonha e dor ao ver os muros caídos. Mas só quando um homem decidiu se posicionar, a restauração começou. Assim também é conosco. Não basta apenas sentir. Precisamos mudar, sentir que precisamos voltar, sentir que Deus está falando. O muro estava lá, caído. Tinha um povo lá. Eu vou dar um exemplo. Se está entrando um ladrão aqui dentro e está roubando as nossas coisas, qual é a nossa atitude? Eu vou trancar. Eu vou deixar aberto. Eu vou trancar, eu vou botar uma câmera. Sei lá, vou botar um cachorro ali, vou botar algum segurança. Sabe o que estava acontecendo quando o muro estava destruído? Os vizinhos vinham, saqueavam, roubavam e zombavam deles. Cadê teu Deus? Vocês não eram o povo escolhido? Não era vocês, o povo amado? Mas era um povo muito distante, né? Era uma coisa muito longe, aconteceu lá há milhões de anos. Mas e quantas palavras você tem recebido no seu coração e você tem guardado na sua vida? Você não presta, você não vai dar em nada.
Às vezes guardamos coisas que os outros estão falando a nosso respeito, que não foi Deus que falou. Nós prestamos mais atenção naquilo que falam de ruim sobre a nossa pessoa do que aquilo que Deus falou. E aí nós queremos discutir. Aí vem alguém, eu brinco muito com os adolescentes. Eu falo, eu não gosto que vocês façam brincadeiras xingando um ou outro. Seu burro, seu não sei o quê, seu isso, aquilo, outro. Porque a palavra, ela tem poder. E toda vez que você começa a decretar algo sobre uma pessoa, talvez ela está guardando no coração dela, ela está guardando no coração dela. O meu pai, na minha infância, ele era uma pessoa muito difícil. Ele era muito agressivo, física e com palavras. E muita coisa que ele falou sobre a minha vida. Eu tinha muito piolho, eu era muito piolento. Então eu não saía cortar o cabelo lá no tio Abel, na barbearia. O meu pai, ele mesmo cortava o cabelo em casa. Nos começos era um caminho de rato danado que tinha. Era tudo torto. Que ele ficava assim, cortando. Você é um burro, você só tem cabeça para criar piolho, não presta para nada. Não. Vocês não vão dar em nada, você é Deus o livre, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Adivinha na minha adolescência o que eu achava que eu ia ser? Nada. Eu fui a primeira pessoa da minha casa a terminar a escola. Eu fui a primeira pessoa da minha casa a fazer uma faculdade. Eu fui a primeira pessoa da minha casa a comprar uma casa. Isso não é para dizer que eu sou bom. Isso é para dizer para vocês que me feriu tanto, que eu queria provar que eu era melhor. E muitas das vezes eu fiz de forma errada. E por isso eu perdi tudo. Porque eu guardei tanto que aquilo que Satanás falou em minha vida, eu guardei tanto para mim, que eu não estava ouvindo aquilo que Deus estava falando a meu respeito. Eu não estava ouvindo o que Deus estava falando. Você é amável e você é meu filho. Talvez você precise ouvir isso. Ei, escute, você é amado. Eu não sei qual é a relação do seu pai, da sua mãe, mas escute, você tem um pai que te ama. E ele te amou de tal maneira que ele deu o seu filho para que ele morresse no seu lugar. E por que você está falando isso? Porque tinha um povo parado naquilo que os outros estavam falando. Tinha um povo que se contaminou tanto com um pecado, que eles pararam. Que Deus permitiu que um outro povo invadisse e destruísse eles. E aí eles não conseguiram se posicionar. E aí Deus levanta Neemias. E ele vai para reconstruir os muros. Precisamos decidir, precisamos agir, precisamos nos posicionar na identidade que recebemos de Jesus Cristo. Porque quando nos posicionamos, algo acontece no mundo espiritual. Os muros começam a se erguer, a identidade volta ao lugar, a força retorna, e aquilo que estava destruído começa a ser reconstruído pelas mãos do próprio Deus. Sentir é bom, mas se posicionar transforma. Lembra daquilo que a gente estava falando, que sempre tem alguém? Aparece dois camaradas aqui que começam a buzinar na cabeça de Neemias. Vocês lembram quem são? Pessoal da oração, por favor. Sambalate? Aparece Sambalate e Tobias. E o que eles começam a fazer? Eles zombam, eles tentam distrair, e eles tentam parar
Neemias, parar aquilo que Deus estava fazendo. Nem toda voz que chega até você vem de Deus. Existem pessoas que tiram o seu foco, normalizam o erro e te afastam de Deus pouco a pouco. Você está afastando as pessoas de Deus ou você está aproximando as pessoas de Deus? 1 Coríntios 15:33 diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Isso não é sobre andar com quem é ruim, é sobre estar sendo moldado por aqueles que você está andando. Se você continuar com as mesmas amizades, sua vida com Deus vai crescer ou ela vai esfriar? As suas amizades estão levando você para onde? As conversas que você tem com seus amigos é edificante? Ou talvez nenhum adulto possa ouvir? De tão suja que são. Neemias reconstruiu muros físicos, mas existe algo mais profundo que isso. O maior problema do ser humano não é externo, é interno, é o coração. Ezequiel 36:26 diz: dar-vos-ei um coração novo. Neemias restaurou uma cidade, mas Jesus veio restaurar o coração do homem, o nosso coração. Jesus, ele veio restaurar o nosso coração. 2 Coríntios 5:17 diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu estou lendo rápido porque o tempo já foi. Neemias lidou com pedras, Jesus lidou com identidade, pecado e propósito. Você pode até reconstruir sua vida sozinho. Você pode até tentar reconstruir a sua vida sozinho. Mas sem Jesus, sempre vai faltar algo para você preencher. Se Jesus está reconstruindo você por dentro, suas conexões também precisam mudar. Suas amizades, ouçam isso com muita atenção, por favor. Eu vou finalizar. Suas amizades não são neutras. O que eu quero dizer com isso? Cuidado com quem você está falando. Cuidado com quem você está abrindo o seu coração. Elas não são neutras. Ou elas vão dar uma palavra que vai te abençoar, ou elas vão dar uma palavra que vai te destruir. Nem todo mundo pode ter acesso à sua intimidade. Hoje não é sobre emoção, é sobre decisão. Talvez Deus está te mostrando hoje áreas destruídas. Talvez sejam suas amizades, talvez seja a sua vida com Ele. O que precisa ser reconstruído em você? O que precisa ser deixado? Quem você precisa parar de ouvir? Neemias decidiu se posicionar. E por causa disso, uma história foi reconstruída. Hoje Deus está te dando a mesma oportunidade. A reconstrução começa quando o coração se alinha com o de Deus. E hoje Ele nos chama para a gente alinhar o nosso coração com o de Deus. Fique de pé. Eu não sei onde está seu coração hoje. Neemias, ele se levantou como um exemplo para o tempo dele. Neemias, ele ouviu a voz do Senhor. Ele foi encorajado pelo Espírito Santo a voltar e a reconstruir a identidade de um povo.
Neemias não estava simplesmente reconstruindo um muro de uma cidade. Ele estava reconstruindo a identidade de um povo. E sabe quem é esse povo? É eu e você. Somos nós, os filhos de Deus. Eu não sei aonde está o seu coração. Eu não sei aonde estão os seus pensamentos. Mas talvez hoje seja uma noite para você ligar o seu coração ao coração de Deus. E deixar alguns entulhos ser jogados fora. Para que Deus venha reconstruir. Para que Deus ele venha alinhar o seu coração. Para que Ele venha dizer para você: ei, filho amado, eu aguardo ansioso por você. Sabe quando você levanta de manhã, Deus ele está lá, Ele fala, não, Ele vai falar comigo, Ele vai dobrar o joelho dele. Sabe, você para almoçar e Deus fala, depois do almoço Ele vai. Deus ele espera um relacionamento com você. Mas Ele precisa que você tenha um posicionamento. Ele precisa que você tenha uma atitude. Sabe, existe história de pessoas que fizeram coisas extraordinárias. De grandes avivalistas. Mas eles tiveram que entregar o coração deles ao Senhor. Eles tiveram que parar e ouvir a voz dele. E se você quer entregar o seu coração, se você precisa reconstruir algo dentro de você, se você precisa que o Senhor toque em você, vem à frente. Vir à frente não tem nada de especial. Não quer dizer que Deus não possa tocar você no seu lugar. Só que quando você vem à frente, olha o que você tem que fazer. Você tem que sair do seu lugar e você tem que tomar um posicionamento. Quando você vem à frente da igreja e você se coloca ali nesse momento, você está falando para o céu, para o inferno e para a terra ver. Eu me posiciono. Sabe as palavras que você declara? O céu, a terra e o inferno ouve. Então se você está declarando vida, sobre algum lugar ou as outras pessoas, você está falando para o céu, para o inferno e para a terra. Eu não sei qual é o lugar que você está. Os meninos vão tocar uma canção. Me perdoe pelo horário, eu tentei ser o mais rápido porque a gente tem um momento de adoração. Mas se você quer entregar o seu coração ao Senhor, se você precisa que Ele venha tirar os entulhos e reconstruir a sua identidade novamente nele, que você venha à frente, que você tome esse posicionamento.
cima, Pai. Abre os nossos olhos, Pai. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Sim, Pai. Esse é o nosso clamor nessa noite. Sim, Jesus, vem sobre o coração de cada um, Pai. Sim, Jesus, reafirma a identidade sobre o coração de cada um deles, Pai. Pai, que o Senhor desperte o coração deles, assim como você despertou o coração de Neemias sobre a reconstrução dos muros de um povo. Que o Senhor venha, Pai, tocar sobre o coração deles, Pai. Que o Senhor venha tocar como uma brasa viva direto do seu trono. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, tocar sobre a vida dos meus irmãos, daqueles que talvez não vieram à frente, mas o Senhor está tocando sobre o coração deles. Que o Senhor venha se revelar a eles. Que o Senhor venha revelar a beleza da Tua santidade sobre a vida deles. Ah, Senhor, gera santidade no meio do Seu povo. Em nome de Jesus.